Olá a todos e a todas, aqui é o professor Diego. Nós iremos iniciar mais uma aula de geografia, dessa vez um tema continuando, aquele nosso tema sobre água, mas nós iremos falar sobre bacias hidrográficas, que é um tema bem relevante para o Enem e também para as provas externas, tá? Então, desde já não se esqueça de se inscrever, de curtir o nosso canal também e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, tá? Então vamos logo direto ao ponto, tá? Pessoal, o que são bacias hidrográficas? Pessoal, bacias hidrográficas é o conjunto de terras drenadas por um rio e por seus afluentes, subafluentes, todo o conjunto de água que engloba uma determinada região. E as bacias hidrográficas, elas são drenadas com influência diretamente do relevo. As águas escoam por meio da força da gravidade, sempre das áreas mais altas para as áreas mais baixas, as áreas depressivas ou as áreas com mais desníveis, digamos assim, Então, toda a região drenada por um rio principal e seus afluentes nós chamamos de bacia hidrográfica, tá? Mas também nós não podemos falar de bacias hidrográficas se nós não entendermos o que de fato é um rio e saber também que não é apenas o rio que forma uma bacia, tá, pessoal? Um rio é todo aquele curso hídrico em que a água segue, em que a água corre, Todo curso de água, ele é composto por uma nascente. Muitas vezes a nascente é representada pelo afloramento de lençol freático e as nascentes precisam ser preservadas para que o curso d'água seja garantido, não só para as minhas, mas para as próximas gerações também. Ok? E às vezes alguns rios desaparecem justamente porque toda a vegetação que protegia uma determinada nascente foi desmatada e existem leis para que sejam garantidos a preservação de nascentes. A foz é o lugar em que o rio termina. É importante ressaltar que a foz pode ser de duas características. A foz de um rio pode ser uma foz estuária ou uma foz delta. Se o rio desaguar em um oceano, por exemplo, em um único braço de uma única vez em um único canal, eu vou dizer que esse rio ele tem a foz estuária. Já se o rio desaguar no oceano em vários braços, em vários canais, em várias ramificações, eu vou dizer que esse rio tem a foz delta. A maioria dos rios nas bacias brasileiras, nas macrobacias e nas microbacias, são rios de foz estuária. Aqui pertinho do estado onde eu moro, nós temos a bacia do rio Mundaú, que é um rio belíssimo, Estão convidados a virem para cá e é um rio de foz estuária. Já os rios de foz delta, eu posso citar aí sem sombra de dúvida o nosso grande rio Amazonas, tá, pessoal? Mas é importante ressaltar que também existem as microbacias e as macrobacias. As microbacias são pequenas bacias hidrográficas formadas por pequenos rios que são importantes apenas para uma determinada região ou cidade em um determinado lugar. Mas nós temos também as macrobacias, como é o caso da bacia amazônica, bacia do São Francisco, bacia do Paraná, que são importantes para uma dada região, para vários estados, para várias cidades também. Tem muitas pessoas que ouvem o termo afluente, mas não entendem, Afluente é um rio que deságua dentro de um rio principal. Subafluente é o termo utilizado para denominar um rio pequeno que deságua dentro do afluente. Portanto, subafluente deságua dentro do afluente que vai desaguar dentro do rio principal. Uma coisa interessante também que muita gente não sabe é que a bacia ela recebe o nome do rio principal. Portanto, o principal rio da floresta amazônica, da bacia amazônica, como o nome já está falando, é o rio Amazonas, então bacia do Amazonas. Na região nordeste do Brasil, o principal rio é o rio São Francisco, então nós temos aqui a bacia do São Francisco e assim vai sucessivamente. Mas os rios podem ser também de característica perene ou intermitente. Qual é a diferença? Um rio perene é aquele rio que não seca, ou seja, tem água fluindo em seu leito todo ano, toda época do ano. A maioria dos rios brasileiros são rios perenes, Já os rios intermitentes, o que são? Rios intermitentes são rios que secam em uma determinada época do ano. São também chamados de rios temporários ou rios sazonais. Exemplo disso é o que ocorre na região nordeste do Brasil.
Boa parte dos rios da região Nordeste são rios intermitentes, que são influenciados de forma direta pelo clima, o clima da região Nordeste, que é o clima tropical semiárido, ou seja, com poucas chuvas aí no começo do ano, chovendo em torno de 700 a 1000 milímetros e também com chuvas irregulares. Por isso, boa parte desses rios secam ao longo do ano, formando aí o que nós chamamos de rios intermitentes, temporários ou sazonais. Agora, é claro, também eu não posso deixar de destacar o Rio São Francisco, que é um dos poucos e grandes rios da região Nordeste que são considerados perenes. Outro fato importante no que diz respeito às bacias hidrográficas é com relação ao regime dos rios. Os rios podem ser de regime pluviais, nivais, glaciais ou até mesmo mistos, né? O que é um rio de regime pluvial? É aquele rio que é abastecido pela água da chuva. Uma grande quantidade dos rios brasileiros são considerados rios pluviais, né? São abastecidos pela água da chuva. Rios nivais. Rios nivais são rios que são abastecidos pelo derretimento da neve. No Brasil, poucas regiões nevam, né? Eu vou dar aqui como exemplo a Serra Catarinense, Gramados e tal, mas são pouquíssimos lugares que nevam. Rios glaciais. Rios glaciais são rios que são abastecidos pelo derretimento da água de geleiras. Esses são mais presentes nas regiões polares, principalmente no Ártico, no Canadá, na Rússia e também no Alasca. Aí a pergunta que não quer calar: todos os rios brasileiros são pluviais? Não, pessoal. Eu vou dar como exemplo aqui o nosso maior rio, o Rio Amazonas. Ele nasce lá no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru. Lá, parte do abastecimento da água desses rios é em virtude do derretimento da neve, né? Depois, quando esse rio vai descendo a Cordilheira dos Andes, até chegar no Brasil, ele vai recebendo mais água, principalmente de chuvas provenientes da floresta amazônica e das massas de ar advindas do Oceano Atlântico, que entram em contato com a grande barreira de relevo chamada Cordilheira dos Andes. E aí, dando origem, né, a esse conjunto, esse complexo de água imensa que nós temos, que é a bacia amazônica. Portanto, a bacia amazônica é considerada uma bacia mista. Outra característica importante das bacias hidrográficas é no que diz respeito à geomorfologia. Os rios podem ser de característica planáltica e também de característica de planície, né? O que é um rio de característica planáltica? São justamente aqueles rios que passam por terrenos com grandes elevações, com quedas d'água, cachoeiras, que começam ali em serras, em planalto. Isso faz com que o volume das águas corra pelo relevo de forma muito abrupta, de forma muito rápida, favorecendo também a instalação de usinas hidroelétricas. Portanto, rios de planalto são excelentes para a instalação de usinas hidroelétricas, tá? Não só de planaltos, mas os planaltos são perfeitos para isso. E rios de planície, você já tem um movimento da água que ocorre de forma mais lentamente, né? Por isso não tem tantas quedas d'água e também é comum, é até mais normal nós vermos rios de planície um pouco mais alargados, né? E são excelentes para a navegação, justamente porque a quantidade de quedas d'água, cascatas, são quantidades bem menores. Exemplo disso, mais uma vez, é a nossa bacia amazônica, já que o principal transporte naquela região é o transporte fluvial. Os rios também podem ser caracterizados de acordo com seus tipos de drenagem, né? O rio pode ser de drenagem endorreica ou exorreica. Qual é a diferença, professor? Endo significa dentro, ou seja, quando um rio deságua em algum lugar dentro do continente ou no mar, tá? Exorreico é quando um rio deságua fora do continente. A palavra exo significa fora, então fora do continente é no oceano. Cuidado para você não confundir a diferença entre mar e oceano, são termos diferentes. Embora ambos sejam formados por água salgada, o mar ele é uma porção de água salgada, um pouco grande comparado a alguns lagos, pode ter conectividade direta com o oceano, porém o mar ele é cercado pelo continente, né? O oceano não. O oceano cerca o continente, é diferente. O oceano é uma grande massa de água salgada que cercam os continentes. Então não confunda isso. Portanto, o rio endorreico é aquele rio que termina dentro do continente, ou em um lago, ou em um outro rio, ou no lençol freático, ou no mar. E um rio exorreico é um rio que termina no oceano, ou no Oceano Índico, ou Atlântico, ou Pacífico, ou Oceano
glacial, ok? E os rios também podem ser classificados de acordo com sua fisionomia. Eu já vi questões de Enem cobrar esse tipo de conteúdo em suas questões. Por exemplo, um rio pode ter um canal retilíneo, pode ter um canal meandrante, um canal anastomosado ou um canal entrelaçado. Quando é que um rio é retilíneo? Quando todo o seu percurso, ou quase todo o seu percurso, não apresentam muitas curvas. Isso não significa dizer também que o rio é 100% reto, né? Isso se dá principalmente ao volume de água e também à velocidade com que a água corre em virtude da forma de relevo com que esse rio, esse canal vai passando. Todos nós sabemos que a água é um agente erosivo e ela está diretamente ligada aos processos erosivos, transformação de espaço, relevo e rochas. Já um rio meandrante, um canal meandrante, é um rio que faz zigue-zague, que faz curvas, que serpenteia. E geralmente esses rios eles não têm tanta força, por isso eles têm que desviar os obstáculos que são muito presentes em planícies. Os canais anastomosados são rios que formam ilhas porque justamente as águas desse rio não têm força suficiente para levar uma grande quantidade de sedimentos que acabam se acumulando dentro do próprio rio, formando ali pequenas ilhas. E um rio entrelaçado é um rio que tem vários canaizinhos que acabam se entrelaçando, como o próprio nome já está dizendo, em virtude da grande quantidade de sedimentos que esse rio transporta. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever e curtir no nosso canal. Até a próxima aula, dúvidas deixe no comentário e pergunta também. Valeu, abraço!